A história de Moisés inicia no final da história de José, porque ele governou, ele teve respeito, credibilidade, moral no governo de Faraó. O problema é que ele vai morrer e os poderes vão ser renovados. O Faraó da época de José não é mais o Faraó da época de Moisés. Com isso, aquela lembrança de um homem que mudou a sua geração, que produziu, que foi a salvação de um povo, fica no esquecimento. O povo de Deus, que se introduziu na terra onde José governava, eram seus irmãos, ali, o início das tribos, eles vão crescer e multiplicar, porque se tem uma coisa que o crente sabe fazer, é fazer filho. Quem concorda comigo? Somos uma geração altamente produtiva. Quem tem aí pelo menos 5 filhos, levanta a mão. Olha aí, ó. Provavelmente não tinha internet, não tinha televisão, não tinha alguma coisa que... Quem tem aí 7 filhos? Só o irmão? Só um? Levanta aí, irmão. Quem tem 8? Parou nele aí? Passa uma de palma para o nosso irmão, obediente à palavra. Se a Bíblia fala crescer e multiplicar, era para ele ser o nosso bispo. Começa agora um novo tempo na vida dos hebreus, na vida do povo de Deus, que se multiplica e não para de se multiplicar. Eles estão agora numa terra que não lhes pertence, mas é uma terra que por cultura e por história, eles estão se enraizando a cada dia que passa. E aí Faraó fica preocupado com esse crescimento, Faraó fica preocupado com esse domínio, porque o povo não sabe a força que tem. Essa é a grande verdade. Mas os líderes sempre sabem a força que o povo tem. Por isso que o povo sempre é ameaça por um líder mal intencionado. Por que você acha que estão acabando ou tentando acabar com as manifestações? Porque alguns homens têm medo do povo. O povo tem uma força. E Faraó, com a preocupação dessa força acabar invertendo, ele começa a escravizar esse povo, dominar esse povo, porque ele dizia o seguinte: ora, se eles se juntarem com os nossos inimigos, acabou o Egito, acabou o nosso tempo de domínio, de governo. E sendo assim, ele começa a criar uma escravidão muito mais veemente, muito mais justa para ele, mas injusta para o povo de Deus. Vocês estão me ouvindo bem atrás ainda? E aí o que vai acontecer? Por ordem desse líder inseguro, por medo do crescimento do povo, do domínio do povo, ele manda matar as crianças, os meninos. Mata todos os meninos. Por quê? Porque parece que a notícia de que um libertador viria chegou nessa liderança. Aí eu vou lembrar da época de Jesus, de Herodes, um homem que foi um genocida, um homem malvado, um homem agressivo. Todos aqueles que se levantavam, que poderiam ser oposição ao seu governo, ele eliminava. Ele matou os generais, ele matou os comandantes. A sua sogra, a sua esposa, ligou para ele, ligou, você entendeu, irmão? E falou assim: olha, os meninos estão se capacitando, serão grandes herdeiros. Opa, herdeiro, manda matar. Matou os meninos, matou a sogra, matou a mulher. E aí tem um historiador que vai dizer que esse homem é pior do que um porco. E a gente volta para a história de Faraó, porque o princípio é a insegurança de perder o domínio de uma nação. Então agora Faraó ele pensa o seguinte: mata todas as crianças, todos os meninos, para que não venha aquele que possa ser o removedor da minha liderança. Nessa geração de crianças é que nasce Moisés, aquele que vai ser o portador de uma promessa, de umas mais brilhantes da história da Bíblia, a de libertar o povo de Deus. A de libertar um povo que só quer saber de servir a Deus. Um povo que não mata, um povo que não incomoda, um povo que não machuca, um povo ético, um povo abençoado, um povo próspero, mas um povo que está nas mãos de um homem perverso. Aí as parteiras, que são aquelas mulheres que eram responsáveis por gerar o filho ali, naquela mulher que estava grávida, ela recebe uma ordem da parte de Faraó. Ela fala o seguinte: ó, toda criança que nascer, vocês vão matar. Porém, há um incômodo no coração dessas mulheres, há um temor no coração dessas mulheres, da parte de Deus, de poder eliminar e matar todas as crianças de forma injusta.
agressiva, grosseira, maldosa, perversa. Então elas não cumprem com a ordem de Faraó. Isso é perigoso para a vida delas, porque desobedeceu a ordem do Faraó, corre esse risco de vida. Olha o que elas estão fazendo. Nós não vamos matar, porém nós corremos o risco de morrer. É um risco assumido. Elas preferem entregar a própria vida do que desobedecer ou desfazer daquilo que incomoda no seu coração da parte de Deus. O que isso significa? E é isso que eu quero já começar dizendo para você nessa manhã, que duas mulheres estão dando exemplo para muitos homens. Por quê? Posicionamento. Elas se posicionaram, elas falaram: morreremos, mas não cumpriremos com aquilo que incomoda o coração de Deus. E é isso que tem incomodado principalmente nós que somos pastores e acompanhamos dia após dia vidas de muitas pessoas, aonde percebemos que um dos principais problemas hoje de uma família é posicionamento. Porque não tiveram ou não têm a posição que essas duas mulheres têm, de se posicionar. Porque em casa o filho faz o que quer, a mulher faz o que quer, todo mundo faz o que quer. Você só finge que manda na frente dos seus amigos, mas na hora de falar para o seu filho, não pode, não consegue, ou não tem capacidade, medo de desagradar. De alguma forma, na frente dos amigos também acontece, porque tem opinião política, tem opinião religiosa, tem opinião de família, mas não tem coragem de se posicionar e falar: eu te amo, mas eu não concordo com isso. Hoje vivemos um conflito de posicionamento. Ah, mas se me posicionar, vão me cancelar. Essas duas mulheres estão ensinando para nós homens que estão no encontro de homens da Nova Vida 100, que posicionamento nos faz ser pessoas que despertam o coração de Deus. Porque Deus vai olhar para aquelas mulheres e vai abençoar. É só você ver o livro de Êxodo. Então Deus abençoou aquelas mulheres. Posicionamento vai trazer um constrangimento. Posicionamento vai trazer um conflito. Posicionamento vai trazer um confronto. Mas o posicionamento certo, da maneira que Deus te permite fazer, vai trazer abundância, prosperidade, vida longa, proteção. Irmãos, eu estou pregando para quem aqui? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem está entendendo essa mensagem, começa a glorificar a Deus aí. Amém ou não amém? Posicionamento. Posicionamento. Não tem a capacidade de dizer o que pode e o que não pode, principalmente dentro de casa. Porque na rua é brabo, ó, é igual Naamã. Na rua é brabo, é nervoso, é irritado, é mandão, é autoritário, mas chega em casa, falta apanhar do filho. Eu estava lá na igreja, ainda bem que hoje só está o Mateus aqui de Campo Grande. Eu estava lá na igreja fazendo um gabinete, e o irmão estava sentado na minha frente, conversando sobre alguns problemas pessoais. O filho dele veio lá de trás da igreja, correndo. Eu falei: pronto, pegou. Veio correndo, subiu e deu um tapa na nuca do pai. E voltou correndo. Eu fiquei quieto. O filho é meu, irmãos? Eu fiquei quieto. Mas a ovelha é uma responsabilidade minha. Bate papo e conversa. Daqui a pouco, no meio da conversa, no finalzinho, eu falei: irmão, sabe o que está faltando na sua vida? Posicionamento. É um medo de desagradar, é um medo de contrariar, é um medo de arrumar uma inimizade. Ah, pastor. Aí ele tentou se justificar. Eu falei: olha o que seu filho acabou de fazer. Porque a confusão da autoridade está aí. Peraí, como é que uma criança bate na cabeça do pai? Na frente de todo mundo? Não. Aí olha o que ele disse: não, pastor, mas o meu filho, sabe, ele é muito bonzinho, ele é educado, mas às vezes ele faz isso. Mas não existe às vezes. Irmão, quem é geração a raiz aí já apanhou de fio, cabo de vassoura? Quem? Morreu, irmãos. Não morreu.
Uma vez meu pai quebrou um cabo de vassoura em 4 pedaços, irmão. Eu falei, senhor, qual é a intenção do senhor? Vamos conversar, qual é a intenção do senhor? Posicionamento. Quem está entendendo aqui, irmãos? Posicionamento. Não tem que se preocupar com a opinião alheia. Tem que se preocupar com a opinião de Deus. É o que Deus pede, é o que Deus manda, é o que Deus exige, é o que Deus nos orienta a fazer. Posicionamento. Mas ainda assim, Faraó ficou preocupado e quis o extermínio das crianças. Num certo momento, Moisés, ainda bebê, pequenininho, não tem mais probabilidade de ficar dentro de casa. Não existe mais a chance de ficar dentro de casa, porque o perigo já está alcançando a sua casa. Sua família vai ter uma ideia. Vamos colocar no cesto. Todo mundo conhece essa história. Vamos colocar o menino no cesto e vamos levá-lo para outro lugar, porque não dá mais para ficar em casa. Ou seja, a sua casa é o momento. A sua casa era temporária. Não era plano Moisés ficar muito tempo na sua casa, por causa da insegurança, pela falta de proteção. Aquele menino não é como qualquer outro menino. Ele é portador da promessa de libertação. Quando Deus os orienta, quando aquela família toma a iniciativa de colocar a criança dentro do cesto, é para proteger aquela criança. Então a criança está dentro do cesto e ele foi betumado para que aquele cesto se transformasse numa embarcação. Cesto não flutua, mas debaixo da orientação, do betume, da impermeabilização, o objeto de enfeite, o objeto de casa, o objeto de cozinha, se transforma num objeto de salvação. Aquele menino que está dentro do cesto, ele está ali porque Deus está protegendo aquela criança. É por isso que muitas das vezes a gente indaga a Deus, critica o momento de Deus, quando Deus nos coloca dentro do cesto. A gente não compreende, mas mal sabe que não é momento de estar fora do cesto. Deus te coloca dentro do cesto porque Ele sabe que a fúria de Satanás, ao enxergar aquilo que Deus tem para você, é tão grande que não há outro projeto senão destruir a sua vida. Diabo olhou para você e falou o seguinte: ora, a melhor forma de parar esse homem é matando, porque ele é portador de uma promessa, e todos aqueles que são portadores de uma promessa se transformam automaticamente no alvo de Satanás. Então Deus não pode o tempo todo te deixar dentro de casa, Ele tem que te tirar de dentro de casa. Só que sair de dentro de casa é sair da zona de conforto. Sair de dentro de casa é sair de uma zona aconchegante. E você fala assim: Deus, por que a minha vida não está como antigamente? Não está, porque Deus está te tirando de uma zona perigosa e te colocando numa zona de proteção. Olha, não é confortável, mas é protegido. Não é como eu gostaria, mas tem ali a mão do Senhor te guardando. Não tem nada para o diabo... Não, mas eu perdi tudo, mas também não tem nada para o diabo roubar. Você está dentro de um cesto. E aí a primeira característica de quem entra dentro de um cesto, e você vai se colocar agora no lugar de Moisés, é o seguinte, presta atenção. Eu pergunto para vocês, qual foi o tamanho do cesto? Historiadores não vão conseguir responder essa pergunta, porque não há indícios na arqueologia para dizer, olha, tá vendo aquele cesto ali? Foi o que Moisés entrou. Mas de fato, se nós formos interpretar a palavra, é muito fácil identificar que o tamanho do cesto é o tamanho de Moisés. Não havia necessidade de eu ter um cesto desse tamanho se Moisés fosse desse tamanho. Moisés está dentro de um cesto e esse cesto está escuro. Por quê? Porque ele não estava sobre uma evidência para que todos pudessem encontrar. A intenção era esconder. Moisés está oculto, escondido no secreto de uma proteção celestial. Eu não sei se você já começou a entender. Mas a primeira característica é que essa escuridão não é as trevas de Satanás, mas é o tempo da proteção do Espírito Santo sobre a tua vida. Pastor, está escuro, não consigo perceber aonde eu estou, para onde eu vou, porque aonde eu estou não consigo enxergar as probabilidades, e não vai enxergar, porque o tempo que se encontra é o tempo de escuridão, por proteção da sua própria vida.
Protegeu tua vida, protegeu a tua casa. Protegeu a tua casa, protegeu a tua esposa, os teus filhos. A gente reclama, por que eu não estou sabendo? Por que eu não estou enxergando? O que vai acontecer? Ou para onde eu vou? Muito simples, porque Deus está te colocando numa escuridão da proteção e não na escuridão das trevas. Pastor, peraí, o cesto é escuro, mas por que o cesto é tão pequeno? É óbvio, para que eu vou colocar num cesto grande uma criança pequena? Eu perco a flutuação. Então, quando Deus coloca Moisés dentro do cesto, Ele está dizendo o seguinte: Moisés, o cesto é do seu tamanho. Você vai dizer qual será o tamanho do cesto. Eu não entendo porque na minha igreja eu não tenho oportunidade. Eu não entendo porque que na minha empresa eu não tenho melhorias. E aí você indaga a Deus: por que o meu cesto é pequeno? E aí Deus vai responder: porque é do seu tamanho. Se você quer um cesto grande, cresça. Moisés é desse tamanho, aí ele recebe um cesto desse tamanho. Mas se Moisés fosse desse tamanho, ele receberia um cesto desse tamanho. Então, se você quer a oportunidade, porque tem gente, não aqui, irmãos, aqui não, porque aqui só tem homem de fé, aqui só tem... Eu tenho que pregar assim, mas é para os outros, eu não sei nem porque eu estou pregando para vocês. É para o povo da Batista, da Metodista, Nova Vida 100, não é para isso não. Agora, pastor, eu não entendo, porque eu estou há muitos anos me dedicando, fazendo, realizando, trabalhando, orando, jejuando. Irmão, você está na proteção, esse é o primeiro ponto. Você está numa zona de proteção, irmãos. Não pode ser revelado aquilo que está oculto. Não pode chamar atenção. Está todo mundo perguntando: o que o Bolsonaro vai fazer? Não pode falar, irmãos. Tem que estar em oculto. Todo plano perfeito tem que estar em oculto. Cadê os ocultos de Deus aí? Mas pastor, eu tenho certeza que eu daria muito mais caldo se eu tivesse oportunidade. Irmãos, é o contrário. Não está dando caldo porque o cesto está pequeno. Se você crescer, fala com essa pessoa que está do seu lado. Se você crescer, o cesto cresce. Mas pastor, tudo bem, aceitei a escuridão do cesto, aceitei o tamanho do cesto. Eu só não aceito uma coisa: esse cesto me leva para onde eu não sei para onde vou. Moisés, na sua idade, ele era altamente dependente de alguém. Moisés não tinha capacidade de conduzir o seu cesto. Ora, então ele estava no anonimato, como Davi estava atrás das malhadas. Ele estava limitado ao crescimento, porque na verdade o cesto era do tamanho do seu crescimento. E terceiro, ele não sabia e nem poderia escolher para onde iria. Talvez alguns homens estão nessa fase, porque não enxergam o futuro, não enxerga aquilo que está sendo revelado, mas também não está num crescimento desejado, porém pior ainda, extraindo porque a liderança está orientando. É altamente dependente. Uma coisa eu posso te dizer nessa manhã: cesto não é por muito tempo. Logo, logo você vai sair desse cesto. Não é para a vida toda. Moisés cresce no Egito. Por quê? Olha o que Deus faz. Da zona de perigo, Deus o arranca para o palácio. Aquele que suporta o tempo no cesto é merecedor de morar no palácio. A honra está em suportar a fase da escuridão. A honra está em suportar a fase do aperto. Que aperto é esse? Eu quero crescer, mas eu não posso crescer. Eu tenho potencial para crescer, mas eu não consigo crescer. Porque se eu crescer, eu peso e o cesto perde a flutuação, eu morro. O que adianta crescer fora do tempo de crescimento? Deus está dizendo com esse texto o seguinte: você tem que crescer na medida que o ambiente te proporciona a crescer. Porque crescer dentro de um cesto tem limite. Há tempo para todas as coisas.
Há uma fase para todos aqueles que confiam em Deus, mas no momento que você é aprovado na escuridão, é aprovado na limitação, é aprovado na dependência de Deus, Deus te arranca da zona de perigo, Deus te arranca da zona de desconforto e te coloca morador do palácio. Só merece o palácio quem suporta o cesto. Só é digno do palácio quem dá conta do cesto. Tem muitos homens de Deus sonhando com o palácio, mas não quer entrar no cesto. Irmãos, cesto é a embarcação para o palácio. Cesto é a trajetória para o palácio. Não, irmão, eu não sei. Eu estou sentindo a presença de Deus. E quando eu sinto a presença de Deus, eu começo a glorificar, eu começo a botar para fora o que Deus está jogando para dentro, irmãos. Cesto é a trajetória do palácio. Quem liberou a palavra de morte foi o homem que estava no palácio. Para onde o menino está voltando? Para o palácio. Que loucura! É loucura para os homens, sabedoria para Deus. Da onde saiu o decreto de morte? Deus libera o decreto de vida. Deus olhou para Faraó e falou o seguinte: peraí, você vai fazer o que você está falando? Você vai matar quem? Ah, é? Então é na sua casa que ele vai morar. Não, peraí. Você vai matar quem? Você vai matar aquele que é portador da minha promessa? Nada disso. Se você está ousando contra as minhas promessas, é você que vai sustentar esse menino agora. E foi do dinheiro de Faraó que Deus sustentou a casa de Moisés. É daquele que te persegue que vai ser o sustentador da tua casa. É daquele que te oprime que Deus vai erguer para te proteger. Tudo que é ameaça para Satanás, Deus transforma em bênção. Quem está entendendo essa palavra em nome de Jesus, irmão? Meu Deus! Moisés cresce no Egito. Eu vou resumir agora. Foge para o deserto, porque ele viu algo que ele não concordou, mas agiu errado, se precipitou. E quando chega no deserto, ele vai encontrar uma mulher, que vai ser a sua futura esposa, é apresentada ao seu sogro, Jetro. Então ali, Jetro o hospeda, o recebe. Aquele que morou no palácio, aquele que morou no cesto, e que depois foi para o palácio, voltou para o deserto. Irmãos, ministério é isso, irmão. Pastor, quero viver de chamado de Deus. Está preparado do cesto para o palácio, do palácio para o deserto? Só existe uma estabilidade no ministério. Toque lá com o funk. Mas esse cara quer ganhar o mundo para Jesus. Esse cara quer ganhar o mundo para Jesus. Mas não se posiciona dentro de casa. E aí Moisés está cuidando das ovelhas. E quando ele leva aquelas ovelhas, ele leva ao sul do deserto, ao leste do deserto ou ao oeste. E no momento que ele chega por trás das colinas, ele vê um fogo. Ele fala: que fogo é esse? Que negócio estranho. Porque o fogo está vivo, mas a árvore não se consome. Que negócio é esse? E Deus atrai a atenção de Moisés. E quando ele chega lá, ele percebe que é a presença de Deus. E ao perceber que é a presença de Deus, a primeira coisa que ele faz é se humilhar. Porque não há como ficar na presença do Senhor Jesus com o nariz para cima. Não tem como ficar na presença. Eu estou cheio da presença de Deus. Então você tem que transmitir humildade. Porque a oposição, Deus, a presença do Senhor é para nos inibir. Se a presença do Senhor não te inibe, não é a presença que você está sentindo, meu irmão. É arrepio, é emoção. Moisés ali está se humilhando perante o Senhor. Deus dá a ele uma revelação. Deus diz para ele o seguinte: Moisés, presta atenção no recado que eu vou te dar. Quem sabe o momento da sarça é esse momento de final de semana na tua vida? Porque de alguma forma Deus te atraiu a atenção para estar conosco aqui. Mas a partir de agora, a partir de ontem, foi de ontem até domingo, a sarça está pegando fogo. Mas não se consome, porque ontem, hoje e amanhã. E a presença de Deus vai fazer uma coisa aqui no nosso meio que eu não sei o que é, irmãos. Eu sei que até domingo tu vai receber aqui o start do teu ministério, o start do teu chamado, o start das tuas promessas. Hoje inicia a sarça. Hoje inicia o fogo do Espírito Santo no nosso coração para designar qual vai ser o nosso futuro. E começa a chamada de Moisés. E aí no livro de Êxodo, capítulo 3, não precisa abrir não, eu vou ler para você. Versículo 10, Deus começa a convocar Moisés, Deus começa a motivar Moisés. Eu imagino Deus empolgado: Moisés,
Eu te amo, meu filho. Eu amo os hebreus. Eu amo todo mundo. E agora chegou o momento. Eu vejo Deus empolgado em salvar o seu povo. Então Deus está motivado. E Ele está falando, Moisés, eis que quando eu vier os filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. Eles me perguntarão. Deus está aqui, ó, falando, motivando Moisés. E quando Deus motiva Moisés para fazer a obra de Deus, o que Moisés responde, irmãos? A primeira pergunta de Moisés. Tudo bem, peraí, pai. Já entendi o recado. Calma, Pai, vamos devagar, porque é assim, você pede, quando Deus dá, fala, calma Deus, devagar. E é o que Moisés está fazendo, pai, que isso, calma aí. A primeira indagação, porque eu acabei de ler aqui agora, eu vou ler de novo, ó, presta atenção. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés, quem sou eu? Ah, tá aqui? Não dá para entender. Moisés, ó, chegou a hora, eu te escolhi, eu te protegi, eu te guardei, eu te sustentei, mas chegou o tempo, Moisés. Eu te livrei, você vai voltar para lá, mas agora é para valer. Agora, Moisés, agora eu estou contigo, tudo que acontecer vai ser. É agora, show de bola, tamo junto. Aí Moisés, mas Senhor, quem sou eu? Aí, eu imagino Deus com os anjos, pô Gabriel, dá jeito Gabriel. Não dá. Eu estou falando para o rapaz que eu vou fazer, que eu vou investir, e ele pergunta quem ele é. Sabe o que isso revela, irmãos? Uma crise de identidade. Quando a gente não sabe, quando nós não sabemos quem nós somos em Cristo, nós temos dificuldade em enxergar e obedecer o nosso chamado. A pergunta é, qual é a identidade que hoje você assume? É uma pessoa na igreja e outra no trabalho? É uma pessoa em casa e outra no trabalho? É uma pessoa no trabalho e outra na rua? Mas é muito mais do que isso, não é só a questão de posicionamento. A identidade tem a ver com o que você tem convicção de quem você é. Ah, eu sou aquilo que o pastor disse que eu sou. Não! Você é o que Deus diz o que você é. Moisés não está entendendo quem ele é. Moisés não assume a responsabilidade ministerial porque ele não sabe quem ele é. Por isso tem muitos homens de Deus batendo a cabeça. Porque não conseguem enxergar a sua identidade. Peraí, se eu sou homem de Deus, eu não vou parar, pô. Se eu sou homem de Deus, eu não vou travar porque fulano está falando mal de mim, pô. Se eu sou homem de Deus, eu não vou desistir porque fulano foi na minha frente. Porque esse cano está sendo honrado, eu não estou sendo honrado. Eu não quero saber o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo. Eu não quero saber, porque eu sei quem eu sou. Eu tenho a plena convicção, eu tenho a clareza da minha identidade espiritual. Eu sou protegido por Deus. Eu sou potencializado por Deus. Eu sou abençoado por Deus. Sabe por que você se compara com as pessoas? Porque você tem crise de identidade. Mas com fulano, a identidade é sua, é de fulano. Porque se a identidade é sua, não tem que se comparar. É sua, o que vai acontecer com você é único, é exclusivo. Moisés não está entendendo quem ele é, por isso que ele fala, mas quem eu sou? Quem você é, Moisés? Moisés, em outras palavras, aí Deus responde, vamos ver quem quer saber da resposta de Deus. Aí Deus responde, então vamos responder Moisés, que Moisés parece que está com problema. Deus lhe respondeu, versículo 12, eu serei contigo. Deus não tem problema de identidade. Então Deus não responde a pergunta de Moisés porque não tem como responder da forma que Moisés queria. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, Moisés, não importa quem você é. Se eu estou te enviando, importa quem eu sou. Não, mas eu não sei quem eu sou, mas você não tem que saber, você não precisa, mas você está confundindo as coisas, Moisés, você não tem que se preocupar com quem você é, você só tem que identificar quem você é, porque quem está te enviando sou eu, e eu sei quem eu sou o eu sou. O eu sou joga passado, presente e futuro na mesma casa, porque é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Deus responde não o que Moisés quer ouvir, mas aquilo que o próprio Pai tem para lhe responder. Você pergunta para Deus, está preparado para ouvir a resposta? Agora faça a pergunta sensata. Qual é a pergunta sensata? A pergunta de quem sabe quem é.
Deus está dizendo, eu serei contigo, Moisés, não se preocupa. Quando eu sei quem eu sei o meu limite. Quando eu sei quem eu sei o meu espaço. Eu não fico tentando tomar o espaço de ninguém, porque eu sei qual é a minha identidade. Eu não preciso roubar o espaço de ninguém. Eu não preciso me preocupar com o tempo de ninguém. Eu não preciso me preocupar até onde eu posso ir. Por quê? Porque eu sei quem eu sou e eu sei quem Deus é. Isso é o suficiente. Essa é a combinação perfeita. É saber quem eu sou, é saber quem Deus é. Agora, como você vai saber qual é a identidade de Deus se você não sabe qual é a sua identidade? Por isso você tem dificuldade de entender os planos de Deus, você não sabe quem você é. Porque um dia acorda crente, no outro dia acorda flamenguista. Como é que faz? Você tem crise de informação, tem crise de... Você não consegue saber quem você é. Mas a história continua, você acha que como a gente começou por aí? Aqui só inicia as objeções de Moisés. No mesmo livro de 3, versículo 13... 3,13, fala assim, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão, qual é o seu nome? Moisés o tempo todo está colocando dificuldade, primeiro é quem eu sou, depois eu vou falar que o senhor é quem? É o que eu acabei de falar, eu não sei quem eu sou, eu vou saber quem é Deus? Mas você acha que parou por aí? Não, capítulo 4, olha aqui, versículo 10, fala assim, ó, 4:10, ó, fala assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente. Aí Deus falou assim, você não é eloquente não? Entendi. Mas antes, bota no capítulo 4 aí. Eu não sei onde está não. Moisés fala assim, mas vai ficar difícil, pai. Aí Deus fala assim, não vão acreditar em mim quando eu falar sobre o Senhor. Aí Deus fala assim, faz o seguinte, pega o cajado, você conhece essa história. Aí pega o cajado, pela ponta, virou cobra, pega de novo, virou cajado. Bota a mão no peito, tira, lepra, bota de novo, tira, curado. Você fará sinais. Esses sinais te acompanharão para que as pessoas possam crer quem é você. Aí fala, já entendi. Segundo problema. Terceiro problema. Primeiro quem eu sou, depois quem é Deus, e agora o povo vai acreditar em quem nós somos. Aí a gente entra no quarto problema. O quarto problema eu acabei de falar. Aí Moisés fala assim, tudo bem, mas eu não sou eloquente. Aí o que Deus diz? Te ensinareis o que hás de falar. O tempo todo Moisés está colocando dificuldade. Mas o tempo todo Deus está não desistindo de Moisés. O tempo todo você fala, não dá para mim mais não, esse negócio de igreja, esse negócio de liderança, esse negócio de ND, discipulado, de diaconato, pastor, não dá para mim não. O tempo todo a gente está colocando dificuldade, o tempo todo Deus não está desistindo da gente. Mas é interessante que essa viagem, ela demorou quanto tempo, gente? 40 anos. E hoje os estudiosos vão dizer que essa mesma viagem daria para ser feita num mês. Que contrariedade é essa? Não bastasse Deus levar para o caminho mais longo, a viagem não é mais de um mês, a viagem é de 40 anos. Escuta, olha só que interessante. Percurso curto, caminhada longa. Porque o que era antes curto, né, que no início que ele saiu, Deus falou assim, não vai pelo caminho curto, vai pelo caminho longo. Só que a caminhada foi tão longa que o caminho longo ficou curto. 40 anos para 500 quilômetros, o caminho ficou curto. Deus fez tudo para eles saírem, aí como eles começam a sair, começa a ficar difícil. Deus facilitou tudo até eles saírem do Egito, mas quando eles saem do Egito, tudo começa a ficar difícil. Tenta entender isso. Até o momento que Moisés vai sair do Egito, tudo Deus facilita, mas quando ele bota o pé no deserto, tudo fica difícil. Deus está dificultando a caminhada, Deus está prolongando a caminhada, Deus está desgastando a caminhada, Deus está arrancando as possibilidades da caminhada, Deus está arrancando as condições da caminhada, porque Deus teve que ficar 40 anos sustentando ali comida do céu, porque eles não tinham onde plantar, não tinham o que fazer no deserto, a comida não tinha mais nada. Olha, enquanto você está fora do deserto, está tudo bom, mas quando você entra no deserto, a coisa piora. Não é possível, pastor. Aí não dá, pastor, aí não dá para ser crente, não. 40 anos, aí olha que interessante, vamos ver o que é 40 na Bíblia, presta atenção. Moisés, quando subiu no Sinai, ele ficou quanto tempo, irmãos? 40 dias e 40 noites. Quando os exploradores entraram em Canaã, enviados por Moisés, eles ficaram 40 dias para explorar a terra prometida. Em Juízes, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 8, vai falar o mesmo termo, a terra sossega por 40 anos. Há uma simbologia em cima desse número, Deus tem algo com esse número 40. Depois nós vamos ver no livro de Reis e no livro de 2 Samuel que Davi, irmão, presta atenção, Davi reinou 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém, 40 anos. Saul vai reinar 40 anos, Salomão vai reinar 40 anos, uma tridinastia de 40 anos cada homem. 40 anos cada um reinou, nos 3 primeiros reis de Israel reinaram por 40 anos. Tem mistério nesse 40.
Depois no livro de 1 Reis nós vamos ver a caminhada de Elias, e ele vai ser sustentado por Deus, e depois que é sustentado ele consegue ficar e durar por 40 dias, 40 noites. Jonas em Nínive, ele dá um prazo para o povo se converter, de quanto tempo, irmãos? 40 dias. Depois Jesus, depois de ser batizado, ficou o quê? 40 dias, 40 noites. E aí por final a gente vai ver lá nas escrituras do livro de Atos, que depois da ressurreição, quanto tempo depois Jesus aparece para os discípulos? 40 dias. Que dia é hoje, irmãos? Dia 19? É isso? Dia 19? Feche seus olhos, levanta só umas duas mãos assim que eu quero orar por você agora. Você não veio para um evento de palestra, você veio para um evento de mover espiritual. E não tem como você sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu profetizo sobre a sua vida, que nos próximos 40 dias, as muralhas das impossibilidades vão cair na sua frente. Os seus olhos virão que nos próximos 40 dias, as muralhas da impossibilidade ficarão arruínas. Eu profetizo sobre a sua vida. E isso vai acontecer até o final do ano, se eu não me engano, até o dia 29. Pode escrever na tua Bíblia. Pode escrever na tua agenda. Que até o dia 29, a muralha da impossibilidade vai cair por terra pelo poder do Espírito Santo de Deus. Fala assim comigo: eu recebo nos próximos 40 dias um poder sobrenatural que vai destruir as muralhas das impossibilidades. A salva de palmas para o nosso Deus. Até o dia 29 de dezembro, o que era impossível vai se tornar possível. Deus vai acalmar essa mulher, irmãos. Vai ficar mansinha. A pior mulher da história, Deus aniquilou num tapa. Eu estou falando sério, eu sei que parece cômico, mas Deus vai acalmar essa mulher, porque foi Deus que constituiu a autoridade, você é autoridade dentro dessa casa. Enquanto você está aqui, irmãos, eu estou sentindo uma autoridade agora. Agora, Deus está visitando a sua casa. Deus está indo diretamente na sua esposa. E Deus está colocando ela no lugar dela. Espírito de rebeldia, espírito de malcriação, espírito de afronta, espírito de carnalidade, porque você quer ouvir um louvor e ela quer ouvir uma música que não agrada o coração de Deus. Você quer ouvir um filme evangélico, mas ela quer ver um filme que não presta. Nesse momento agora o Espírito Santo está entrando na sua casa. Deus está acalmando essas crianças. Deus está arrancando o seu filho do vício, das drogas. A partir de agora, irmão, tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que está crendo nessa oração? Aquele teu chefe que estava se perseguindo, eu estou sentindo aqui, irmãos, talvez seja até uma revelação de Deus. Aquele teu chefe, quem está sendo perseguido pelo chefe? Levanta a mão aí agora, rapidinho. Quem está sendo perseguido pelo chefe? Fica em pé, eu quero orar por você. Fica em pé, rapidinho, para a gente continuar a palavra. Todos que estão sendo perseguidos pelo seu chefe. Olha, escuta, o recado é esse aqui, ó. Seu chefe é Deus. Deus está colocando no meu coração aqui, pessoas que estão sendo perseguidas no trabalho. Até o dia 29. Ou Deus troca o coração desse homem, ou Deus arranca ele desse cargo. Se Deus não colocar você no lugar dele, você crê nisso? Coloca a sua mão no coração. Deus, em nome de Jesus, eu não sei onde eles trabalham, eu não sei quem representa a chefia desses homens, mas aonde eles estiverem agora, que o Espírito Santo de Deus venha fazer uma obra de quebrantamento, ó Pai. E todo aquele que foi perseguidor possa ser agora inocente, manso, ovelha nas mãos de um Deus que é todo poderoso. Porque esse caminho longo é para glorificar o nome do Senhor. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Porque suportar o cesto
porque suportaram a escuridão, porque suportaram o aperto, porque suportaram a limitação de crescimento, porque suportaram o que estava à sua volta, suportou a sua esposa, suportou os seus filhos, suportou a crise financeira, suportou a perseguição até dentro da igreja. Quem disse que crente não persegue? Quem disse que pastor não persegue? Persegue também. O homem não é perfeito, mas nós servimos um Deus. Essa igreja não nos pertence, essa igreja pertence ao Deus Jeová Rafá, Jireh, El Shaddai. Você não serve aos homens, primeiramente você serve a Deus, e o Deus que constituiu esse ministério há de mover na sua vida algo. Deus vai te honrar, porque você não precisava estar aqui conosco nessa manhã. Deus vai te honrar, porque Deus sabe o que você poderia fazer com esse investimento que você fez nesse evento. Por que eu tenho que pagar? Porque Deus tem que conhecer o coração de quem merece. Por que eu tenho que estar aqui, podendo estar num hotel com a minha esposa? Você faz essa pergunta para Deus e Deus está te respondendo nessa manhã. Porque eu tenho um projeto contigo, é pessoal. Eu estou te levando para onde está a sarça ardente. Deus te trouxe para a terra da sarça ardente. Porque quando Moisés entrou de frente da sarça ardente, o que Deus falou? Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Você não está numa construção, você não está num sítio, você não está... Irmãos, esquece a tua geografia. Você está numa terra que é santa, numa terra perfeita. E vai ser nesse final de semana que Deus vai revelar o teu chamado. Domingo você sai daqui para entrar no deserto. Mas por que no deserto? Porque o deserto é o percurso para a terra prometida. 40 dias e Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, irmãos. Irmãos, até o final do ano, não tira essa palavra do teu coração. Porque por mim eu terminava aqui a mensagem, naquilo que Deus está colocando no meu coração. Deus vai fazer uma mudança tão radical na sua vida nos próximos 40 dias. 40 anos pedindo, mas Deus vai fazer em 40 dias. Você recebe essa palavra, irmão? Então entrega para Deus agora o seu pedido. Coloca diante do Senhor a tua impossibilidade. Esquece pastor Daniel, não tem nada a ver com pastor Daniel. É a unção que está sobre esse ministério.